Graça e paz, mais que vencedores, que o nosso bom e eterno Pai abençoe você, a sua família, o seu dia. Queridos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um devocional Amanhecer com a Palavra. Hoje eu tenho uma mensagem muito especial, uma palavra que nós precisamos compartilhar com todas as pessoas. Por isso, eu quero pedir a você que assista esse vídeo até o final e quando você terminar de assistir, compartilha com todos que você puder. Inclusive, coloca lá no grupo que você participa, também no status do WhatsApp, nas tuas redes sociais. Eu tenho certeza, irmãos, que essa palavra vai ser resposta de Deus para muitas pessoas. Nós estamos uma jornada de 12 decretos dentro do tema do ano. O nosso tema é bondade de Deus. E alguém pode perguntar, pastor, quer dizer que Deus não era bom? Ele só é bom em 2025? Queridos, bondade de Deus é o tema do ano, é só uma linguagem profética. É para que a gente possa ter uma referência sobre como vamos trabalhar no ano. 31 de dezembro nós terminamos o ano chave, acessando promessas. Isso não quer dizer que esse ano nós não vamos conquistar promessas. Pelo contrário, pela bondade do Senhor, vamos avançar e receber muitas promessas para a glória de Deus. Amém? Então, dentro desse tema, bondade de Deus, eu estou trazendo para vocês 12 decretos de bondade, que são 12 palavras de Deus para a sua vida. E hoje nós temos a quinta palavra, que é muito importante. O decreto de hoje: você vai permanecer na casa do Senhor. E eu quero deixar aqui uma palavra, um texto, que é o Salmo 23 e o verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha que palavra tremenda. Você vai permanecer na casa do Senhor, servindo a Deus todos os dias. Queridos, se existe uma coisa que o inimigo sempre vai fazer, é lutar, trabalhar com esforço para que as pessoas desvalorizem a igreja. E igreja aqui, eu não estou falando sobre pessoas, e sim o prédio. Ah, mas o prédio não é a igreja. Eu sei, irmão. Eu sei que o prédio não é a igreja são as pessoas. Mas nós temos essa cultura de chamar o local onde nos reunimos de igreja. Tanto é que praticamente todas elas têm uma placa. Com raras exceções, tem uma placa: igreja tal. Então, eu sei que a igreja são as pessoas, somos nós. Mas nesse contexto aqui, eu estou falando sobre o prédio. Quando eu falar de igreja aqui, nesse contexto, estou falando sobre o prédio. O inimigo tem tentado de tudo para desviar as pessoas do local de culto. E por que essa luta é tão violenta? Por que ele insiste para tirar as pessoas do local de culto? Você tem, por exemplo, aí os desigrejados, que já passam de 10, 11 milhões de pessoas no Brasil, que se declaram crentes, evangélicas, protestantes, mas que não congregam em igreja nenhuma. Eu não conheço essa teologia bíblica. Eu não conheço nenhuma passagem que dê fundamento para alguém congregar, ser membro da igreja, como uma pessoa, ser membro da igreja de Cristo sem congregar, a menos que tenha um impedimento. Tem pessoas que não podem participar de culto, tem alguma situação que limita, aí é compreensível, mas sendo saudável, tendo condições, não congrega por discordância, por algumas outras situações. Queridos, isso não é bíblico. Nós não encontramos base bíblica para alguém falar: eu sou desigrejado. Então eu vou te dar aqui
hoje, com muita humildade, uma aula em poucos minutos sobre a importância de você congregar, e vou te dar aqui fundamentos bíblicos para você refutar esse pensamento de muitas pessoas, porque enquanto nós estamos aqui profetizando que você vai permanecer na casa de Deus, que é o 5º decreto, permanecerás na casa do Senhor, existe aí um grupo que está tentando tirar as pessoas da igreja, por muitas razões, mas não existe nenhuma razão que justifique. Então, eu vou te dar aqui referências bíblicas sobre este tema, até para você guardar, para você escrever essas referências, para você, quando for conversar com alguém que assediar você, para deixar de participar da igreja, para sair do local de culto, para se ausentar da congregação, você tenha ferramentas, você esteja preparado para refutar essa falácia de pessoas com a mente dominada pelo inimigo. Então vamos lá. Primeiro, por que o inimigo quer afastar as pessoas da igreja, do local de culto? Por quê? Primeiro, a igreja nasceu exatamente assim, em lugar de reunião, na coletividade. Foi assim que a igreja foi inaugurada, né? Para você entender aqui a linguagem, foi inaugurada. Lá em Atos, capítulo 2, versículos 1 ao 4, olha o que diz a palavra de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos, a igreja estava ali. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Olha isso. Foi aqui que a igreja nasceu, né? Aqui na terra, porque eu entendo que ela já existia na eternidade, no coração de Deus, mas na terra foi aqui que ela começou, que ela foi inaugurada no dia de Pentecostes. Os discípulos estavam reunidos debaixo de uma palavra de Jesus. Vocês vão pregar o evangelho, vocês vão espalhar as boas novas pelo mundo, mas não saiam de Jerusalém enquanto vocês não receberem o poder que vem do céu. E foi isso que aconteceu. Então, essa é uma das razões pelas quais o inimigo quer tirar as pessoas da igreja, porque é um lugar onde a presença de Deus envolve as pessoas. Foi exatamente na coletividade que nasceu a igreja, e por isso ele quer impedir das pessoas participarem do culto, da congregação. Outra coisa, segundo, a igreja é a reunião dos membros do corpo de Cristo, onde cada um tem uma missão para cumprir neste corpo. E o inimigo não quer que você cumpra a sua missão. Ele não quer que as pessoas vivam o propósito de Deus. Aqui em 1 Coríntios 12, alguns versículos eu vou ler aqui para você entender sobre essa questão da igreja, né, dos membros, das pessoas que formam a igreja, que congregam em um lugar, que precisam estar juntos, servindo uns aos outros, cooperando uns com os outros. Olha o que diz essa palavra, 1 Coríntios 12, verso 12, assim diz a palavra do Senhor. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Agora, olha os versos 21 e o 22. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês.
Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, queridos, aqui está explicado por que o inimigo quer que as pessoas se afastem da congregação, porque é um lugar onde elas vão servir umas às outras e vão cumprir a sua missão, a missão que foi deixada por Jesus. O apóstolo Paulo está falando aqui nesse capítulo sobre o corpo, sobre os membros, cada ser humano que serve a Cristo, que faz parte desse corpo e que precisa congregar, precisa estar junto um com o outro para formar o corpo, a igreja. Outra coisa, o porquê que o inimigo não quer que as pessoas sirvam na igreja, é porque Jesus disse que a igreja precisa caminhar em unidade. João 17, 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Jesus está falando aqui de unidade, e o inimigo gosta de confusão. Ele quer que as pessoas vivam distantes uma da outra, e a igreja deve ser um lugar de unidade. E não adianta começar a justificar, mas eu conheço a igreja ali que tem fulano que está brigado com o outro. Isso não vem ao caso. Eu estou na igreja por causa de Jesus. Eu entrei na igreja por causa de Jesus. Eu estou na igreja por causa de Jesus e eu vou permanecer na igreja por causa de Jesus. Pessoas defeituosas, pessoas problemáticas tem em todo lugar, talvez até em sua família. Todo lugar. Por que eu vou deixar de congregar? Porque tem gente defeituosa, imperfeita. A imperfeição é uma marca de todo ser humano. Então, continue congregando, que é a melhor coisa que você vai fazer. E por fim, por que o inimigo quer desviar as pessoas da igreja? Jesus não vem buscar um membro isolado. Ele voltará para levar a sua igreja. E por isso, o inimigo trabalha para tirar as pessoas da igreja. João 14, 3. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, eu profetizo isso sobre você, sobre sua casa. Você não vai se perder nessa conversa fiada, antibíblica e diabólica de pessoas que dizem que você não precisa congregar. A Bíblia está cheia de palavras que dizem que você precisa participar da igreja. Olha aqui, Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Que dia? O dia da volta de Jesus. Se você ama a igreja, você vai permanecer congregando na sua igreja. Se você precisa mudar para algum outro lugar, aí é outro caso, mas você não vai abandonar a igreja. Você vai continuar congregando para a glória de Deus. Escreve aí nos comentários, eu sou igrejado. Eu sou igrejado. Eu sei que essa palavra não é comum no português, mas é só uma forma de você dizer que vai permanecer na igreja, para contrariar os desigrejados. Amém? Eu sou igrejado. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa palavra. Continua abençoando teus filhos, as tuas filhas. Obrigado, Senhor, por esta mensagem. E o Senhor falou conosco hoje, eu tenho certeza que essa pessoa foi abençoada. Continue fortalecendo a vida dela, que ela permaneça te servindo, que jamais ela se desvie do teu caminho e que ela permaneça congregando para a glória de Deus, porque é na igreja, é no local de culto, é nesse lugar que nós congregamos que vamos cumprir a nossa missão, desenvolver nossos dons,
talentos, aptidões, e é nesse lugar que vamos nos preparar para o arrebatamento. Jesus vai voltar. Ele vem buscar a igreja e não um membro isolado. Muito obrigado, nos conceda um dia de paz, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Querido, compartilha essa mensagem com todos, porque certamente essa palavra vai abençoar muitas pessoas. Amém? Um forte abraço, um domingo de excelência para você, uma semana abençoadíssima para todos e nunca se esqueça, você nasceu para vencer.